Olá, eu sou Heloísa e hoje nós vamos iniciar uma série de estudos sobre os pioneiros adventistas. E o primeiro pioneiro é Guilherme Miller. Nascido em 1782 na cidade de Pittsfield, Massachusetts, Guilherme Miller foi um dos responsáveis pelo despertamento religioso que ocorreu no século XIX nos Estados Unidos. Era o mais velho de 16 irmãos, sendo 5 homens e 11 mulheres. Seu pai e seu avô também se chamavam Guilherme Miller, e sua mãe, Paulina Phelps, era filha de um pastor batista, Eunathan Phelps. Aos 4 anos de idade, sua família se mudou para Long-Hampton, que foi onde ele cresceu. Sua mãe, Paulina, desde cedo o ensinou a reverenciar a Bíblia como a palavra de Deus. Além disso, ela também o ensinou a ler e a escrever. Miller, desde menino, desenvolveu o gosto pela leitura e, com a ajuda de homens que lhe emprestavam livros, ele se tornou cada vez mais apaixonado pelo conhecimento e pela história. Aos 21 anos de idade, Guilherme se casou com Lucy Smith no dia 29 de junho de 1803. O casal foi então morar na comunidade da noiva em Vermont. Lá, Miller começou a se ocupar na lavoura. Com o tempo, em sua leitura na Bíblia, Miller encontrou algumas aparentes contradições, algumas passagens que ele não entendia. Procurou então sanar suas dúvidas com pregadores locais. Porém, eles não davam as respostas que ele precisava. Ou eles simplesmente não falavam nada, ou citavam comentários de outras pessoas, ou diziam que aquelas passagens estavam vedadas ao conhecimento e ao entendimento humano, e que ele nunca entenderia. O fato dele não entender, não conseguir respostas para os seus questionamentos, abriu seu coração para o ceticismo. Miller amava frequentar a biblioteca pública de sua comunidade. Por um lado, isso era bom, já que ele tinha acesso a muitos bons livros. Por outro lado, isso foi muito negativo para ele, porque com o tempo, ele se afiliou à sociedade literária local e se tornou maçom. Mas não para por aí. Além de entrar em contato com bons livros, ele também entrou em contato com outros homens que frequentavam o mesmo local. Homens cuja fé era deísta. Esses homens colocaram nas mãos de Miller livros de autoria também deístas, como, por exemplo, livros de Voltaire. Com o tempo, Miller acabou adotando essa crença, se tornou um deísta e se desfez totalmente da Bíblia, desacreditando nela. Felizmente, alguns acontecimentos fizeram com que os pensamentos e o coração de Miller se voltassem para a Bíblia. Primeiramente, ele entrou no serviço militar e, posteriormente, participou da guerra de 1812 a 1814. Os horrores da guerra e a incrível vitória americana sobre o exército britânico o fizeram refletir sobre a vida e sobre Deus. Além disso, em 1816, Miller voltou a morar em Long-Hampton para cuidar de sua mãe, que tinha acabado de ficar viúva. A morte de seu pai também lhe trouxe muitas indagações sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, sobre a eternidade. E ele se questionava também como um Deus que é justo podia amar e perdoar um pecador, um transgressor de sua lei. Espiritualmente falando, foram dias angustiosos para Miller. Mas isso foi muito positivo para ele, porque todas as suas angústias, os seus questionamentos e as suas reflexões o fizeram retornar a frequentar a igreja. Ele frequentava uma igreja batista e certo dia, 15 de setembro de 1816, foi convidado a fazer a leitura do sermão. A leitura escolhida pelos diáconos para aquele dia se intitulava A Importância dos Deveres dos Pais. Enquanto ele lia, ele começou a entender sobre o amor de Deus para com os seus filhos pecadores. Aquela leitura o comoveu de tal forma que ele não conseguiu terminá-la. Em prantos, ele se sentou e a congregação, sentindo o que estava acontecendo, chorou com ele. A sua conversão muito incomodou seus antigos amigos deístas. Eles começaram a ridicularizá-lo e a questioná-lo sobre questões de certa forma complicadas na Bíblia que nem Miller sabia responder. Guilherme então afirmava-lhes que estudaria aqueles assuntos e, se ele não encontrasse respostas para aqueles questionamentos, ele mesmo voltaria a ser um deísta. Em face daquela situação e pelo fato de que ele ainda não estava plenamente convencido de que a Bíblia era realmente a palavra de Deus, ele decidiu então iniciar um estudo sistemático, verso por verso, de Gênesis a Apocalipse, pensando em todas as objeções possíveis e buscando respostas para elas, utilizando apenas
um dicionário bíblico e uma concordância de Cruden. Foram 2 anos dedicados nesse estudo. E ao final dele, em 1818, Miller estava plenamente feliz e satisfeito por ver que a Bíblia é seu próprio intérprete. Seu estudo lhe trouxe muita luz sobre vários assuntos, mas uma passagem lhe chamou a atenção de uma forma especial, aquela que está em Daniel 8,14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Na época de Miller, era comum o pensamento de que o santuário descrito em Daniel era um símbolo para a terra. Pensando nisso, Miller imaginou que a purificação do santuário significava a purificação da terra. Purificação esta feita pelo fogo por ocasião da segunda vinda de Cristo. Ele pensou então que se soubesse o ponto de partida desses 2.300 dias, que nós sabemos que em profecia significam 2.300 anos, ele então saberia dizer quando é que Jesus voltaria. Com o tempo, conforme ia estudando, descobriu que o ponto de partida dos 2.300 anos era o ano 457 a.C., com a promulgação do decreto do rei Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém. Então ele descobriu que o final desses 2.300 dias se daria em algum momento do ano de 1843. Ele sentiu que deveria espalhar essa mensagem às outras pessoas, mas decidiu estudar mais a fundo o assunto para apresentar com maior clareza. Dedicou esse estudo durante os anos de 1818 até 1823, pensando em cada objeção que pudesse surgir, e então, ao final desse estudo, todas as objeções tinham sumido e ele estava cada vez mais convicto daquilo que ele havia descoberto. Além disso, Miller estava cada vez mais convicto da missão que ele deveria cumprir, que era pregar aquela mensagem a outras pessoas. Mas não era uma tarefa fácil e, sinceramente, ele não queria fazer aquilo. Tentou, então, diminuir o peso de sua consciência por algumas estratégias. Ele protelou por 13 anos. E durante esses 13 anos, ele tentou encontrar alguém que pudesse cumprir aquela missão por ele. Ele também usou a mesma estratégia que Moisés ao dizer a Deus que não era capaz, que não conseguia falar em público, que ninguém iria ouvi-lo, que ele era pesado de língua. Por último, ele achou que publicando aquilo em que ele cria, publicando em artigos, ele iria diminuir esse peso na sua consciência. E ele fez isso, publicou alguns artigos, mas nada disso funcionou. O peso só aumentava e o senso de responsabilidade para cumprir aquela missão aumentava também. Até que um dia ele cedeu e finalmente disse a Deus que cumpriria o seu chamado, que sairia para pregar, mas apenas se Deus lhe desse uma oportunidade e abrisse o caminho. Não demorou muito para que a resposta àquela oração viesse. Apenas meia hora depois, Miller ouviu o tocar da campainha de sua casa. Abriu a porta e se deparou com seu sobrinho Irving, que viajara 25 quilômetros de Dresden com um convite totalmente especial para Guilherme. O convite era que seu tio fosse no outro dia pregar em sua igreja e contar àqueles membros sobre aquilo que ele havia estudado, sobre a volta de Jesus. Miller ficou abismado e, sem dizer uma palavra, deu meia volta e se dirigiu ao bosque que estava próximo de sua casa para brigar com Deus. Ele questionava, angustiado: Senhor, por quê? Senhor, manda outra pessoa no meu lugar. Eu não posso, eu não sou capacitado. Mas depois de muito questionar, seu coração recebeu uma paz e ele então estava feliz em aceitar o chamado de Deus. No outro dia, 14 de agosto de 1831, Miller, em Dresden, iniciava a sua carreira como pregador. Logo, Guilherme Miller começou a receber novos convites para pregar em outras igrejas. E aquela mensagem de reavivamento de fé e esperança na segunda vinda de Cristo trouxe muitos conversos para a mensagem do Advento. Aqueles que seguiam os ensinamentos de Miller ficaram conhecidos como milleritas. E Miller, por sua vez, ficou conhecido como o pai do millerismo, movimento que ele mesmo havia fundado. Os objetivos da pregação de Miller era trazer ao povo o verdadeiro arrependimento e reavivamento, tanto para aqueles que já professavam a fé cristã, quanto para os não conversos, atraindo-os para Cristo.
Em 1839, o movimento millerita ganhou mais força e produziu frutos ainda maiores, com a ajuda e o auxílio de Josué Himes, um jovem muito animado que ajudou muito a Miller. Himes era dono de uma empresa de impressão e juntos, ele e Miller criaram periódicos e jornais falando sobre a mensagem do Advento. Juntos também elaboraram conferências e eventos para pregar aquela mensagem. Com o tempo, o millerismo ia atraindo cada vez mais adeptos que também se preocupavam em contar ao mundo que Jesus Cristo estava voltando. Apesar de pregar sobre a volta de Cristo para o ano de 1843, não havia uma data específica para este evento. Muitas especulações foram feitas, mas a verdade é que 1843 passou sem que algum evento sobrenatural acontecesse. O desapontamento não foi tão amargo, já que uma data específica não havia sido estabelecida, mas ele não deixou de existir. Muitos deixaram a fé, muitos se desanimaram, muitos se voltaram para o ceticismo. Porém, alguns grupos permaneceram fiéis à mensagem e passaram a estudar mais a fundo o assunto. E descobriram que, na verdade, o cumprimento da profecia não era para 1843, mas para 1844. E, em agosto de 1844, através de um outro pioneiro, Samuel Snow, descobriram que a data para o cumprimento da profecia de Daniel 8,14 era 22 de outubro de 1844. Aquela mensagem trouxe muita alegria aos adeptos do movimento do Advento, e eles passaram então a pregar aquela mensagem ao povo, empreendendo todos os seus esforços na pregação daquela mensagem, de que Jesus Cristo voltaria em 22 de outubro daquele ano. Porém, como nós sabemos, os dias se passaram, 22 de outubro passou e Jesus não voltou. Aquele sim foi um amargo desapontamento. Até mesmo Miller e outros pioneiros se desapontaram grandemente com aquilo. A dor era muito grande. Mesmo assim, Miller e outras pessoas permaneceram fiéis. Miller, porém, vendo muitos deixando a mensagem do Mestre, se entristeceu. A história diz que muitos líderes religiosos queriam tirar o foco de Miller da mensagem do terceiro anjo, e ele não pôde deslumbrar a real beleza, a real glória daquela mensagem. Pela influência destes homens, Miller não pôde entender esta mensagem. O Senhor então decidiu poupar o seu servo da influência maligna daqueles homens, e então recolheu seu servo na sepultura em 20 de dezembro de 1849. O Espírito de Profecia relata que anjos de Deus velam o túmulo deste fiel servo, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Nós precisamos aprender a ter essa coragem e esse amor às almas que teve Guilherme Miller e os demais pioneiros. Aquilo que ele acreditava que era a luz que ele tinha naquele tempo, ele pregou com todos os seus esforços. O seu chamado não veio quando ele era jovem, ele já era um senhor de idade. E muitas vezes ele afirmou ser apenas um fazendeiro, mas era, na verdade, um arauto da verdade, e seus ensinamentos ecoam aos nossos ouvidos até hoje. Que possamos aprender do seu exemplo a sermos arautos da verdade nos nossos dias, como ele foi. Que Deus te dê essa graça, que Deus nos ajude, nos dê força para que possamos levar a sua mensagem de que Ele realmente está voltando e está mais perto do que nunca.